bom dia. Bom dia, quinta-feira, 9 de setembro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Aumenta o número de passageiros nos aviões. Os aeroportos estão preparados? A prática de esporte é uma das formas de evitar taxas altas de colesterol. E ainda, as notícias paraolímpicas. O Jornal Visual começa agora. O único em rede nacional que você assiste em Libras. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o número de brasileiros que estão viajando de avião aumentou. Preços baixos e vantagens no pagamento das passagens são alguns dos fatores que mudaram este quadro, Cláudia. Mas será que os aeroportos estão preparados para atender a demanda, Davi? Este casal viajou pela primeira vez há poucos meses. O destino foi o Rio de Janeiro. Há tempos sonhavam com uma viagem de avião. Dando essa oportunidade com as passagens baratas e parcelando do jeito que estão aí, todos têm essa oportunidade de fazer essa viagem. O casal faz parte da nova realidade vivida nos aeroportos brasileiros. Ainda não há um número exato do crescimento deste mercado, mas a estimativa é de que haja um aumento de 10 milhões de passagens vendidas por ano, com o ingresso deste novo público consumidor. Dados da ANAC informam que o número de passageiros transportados vem crescendo e já é superior a 20% ao ano. Somente nos primeiros 4 meses de 2010, este aumento foi de 23% em comparação com o ano passado. De acordo com especialistas, os aeroportos brasileiros não estão preparados para este aumento. Um exemplo são os fatos ocorridos recentemente, com cancelamentos e atrasos de voos em todo o país. O problema vem de muito tempo. A nossa infraestrutura aeroportuária, a nossa infraestrutura de controle de espaço aéreo não está à altura destas demandas. De modo que hoje nós estamos trabalhando dentro dos limites. Conforme a Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Passageiros do Transporte Aéreo, as dificuldades são constantes. Perdas ou furtos de bagagens, cancelamentos e atrasos de voos são os que mais acontecem. O que o consumidor deve fazer? Imediatamente, quando perda ou furto de bagagem, registrar isso no próprio aeroporto, no primeiro desembarque ou a primeira conexão, junto à companhia. Hora das notícias paraolímpicas. Oi, tudo bem? Uma bela competição está sendo disputada em São Paulo até amanhã. Os Jogos Paralímpicos Escolares revelam novos valores. Jovens entre 14 e 20 anos para o esporte adaptado brasileiro. De acordo com o Comitê Paralímpico do país, é a maior competição dessa faixa etária no mundo. Participam dela 800 atletas do Distrito Federal e de 21 estados. Essa é a melhor oportunidade para revelar futuros campeões para os Jogos do Rio em 2016. Não posso esquecer de falar de Marcelo Collet. O nadador se prepara para a travessia do Canal da Mancha, que será feita por ele entre os dias 13 e 27 de setembro. Collet, boa sorte, um abraço paralímpico e até mais. Tchau! Rezar. Abençoar. Ajoelhar. Crer. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar. Rezar, abençoar, ajoelhar e crer. Mudanças de comportamento e falhas na memória em pessoas com mais de 60 anos podem ser sintomas de Alzheimer. No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas sofrem com a doença que não tem cura, mas, se tratada, pode dar melhor qualidade de vida aos pacientes.
É nesta sala do Hospital Universitário de Brasília que algumas pessoas com mal de Alzheimer se encontram 2 vezes por semana. A maioria tem mais de 65 anos e, com o passar do tempo, esqueceram de fatos, pessoas próximas e acabaram se tornando dependentes, porque a doença afeta áreas do cérebro, como a inteligência, o julgamento e o comportamento, além da memória e da linguagem. Esta reunião com os pacientes é para tentar não deixar o mal de Alzheimer evoluir. Só é possível porque existe a solidariedade dos parentes e voluntários. Pessoas como Sérgio, que trouxe a música para estimular o grupo. A música, ela tem o poder de despertar o pensamento positivo. E principalmente a pessoa que tem o seu consciente já um pouco deteriorado, então nós vamos trabalhar com nós chamamos de reminiscência, com o passado, com o arquivo dele. Outras atividades também ajudam. Por meio da pintura é possível estimular a memória dos pacientes. Segundo especialistas, atividades que possam reativar lembranças retardam a evolução da doença. Este especialista diz que o apoio familiar é fundamental para quem sofre de mal de Alzheimer. Segundo ele, ainda não foi possível definir o que causa a doença. No que tange as pesquisas, nós ainda estamos engateando em pesquisa no Brasil nessa área, porque são pesquisas extremamente caras. São pesquisas que lá fora são bancadas por indústrias farmacêuticas e pelo governo desses países ricos. Então, nós ainda estamos engateando em pesquisa. Ainda que, do ponto de vista social, a gente faça muitas pesquisas que colaboram no dia a dia desse paciente. Seu Gerson sabe que não há cura para a doença da mulher. Casado há 52 anos, ele cuida dela todos os dias. Um pouco doído, mas nós estamos levando, é amor para a vida toda. Apesar de sofrer com mal de Alzheimer, Dona Robélia parece nunca ter esquecido de seu amor, mistérios de uma doença que ainda está em estudo. Daí eu fiz tudo para você gostar de mim. Ai, meu bem, não faça assim comigo não. Você tem que me dar teu coração. E olha só, Cláudia, o colesterol alto já não é mais um problema só dos adultos, não. Estar acima do peso e não fazer atividades físicas tem levado as crianças a conviver com a doença. O esporte é apontado, Davi, pelos médicos como uma das soluções. Há quase 2 anos, Bárbara descobriu que o filho Stevenson, hoje com 9 anos, tinha colesterol alto. 1 ano depois, a irmã, Larissa, de 6, recebeu o mesmo diagnóstico. A mãe teve que ser radical. Qual foi a primeira coisa que você fez? Foi mudar a alimentação, foi chegar em casa e falar isso pode, isso não pode. E o que não pode, não entra. Hoje, os dois praticam jiu-jitsu. Stevenson já perdeu 6 quilos e os índices de colesterol dele já estão normais. Eu corria 2 metros e já ficava assim, ó. Cansado? É. E agora, que você está fazendo jiu-jitsu? Melhorou bastante. Larissa também emagreceu, mas ainda precisa controlar o problema, que se não for tratado agora, pode se tornar uma doença cardíaca, como a aterosclerose, gordura nas paredes das artérias do coração. Uma pesquisa feita no Pro Criança Cardíaca no Rio de Janeiro com 2.000 pacientes com idade entre 5 e 20 anos mostrou que 53% deles apresentaram colesterol alto. As doenças do coração da criança, elas se dividem em 2 tipos. As congênitas, que ocorrem durante a gravidez. Existem doenças cardíacas que fazem parte de síndrome genética, como por exemplo a síndrome de Down, 50% tem cardiopatia, tem doença no coração. E tem uma percentagem das doenças adquiridas. Praticar um esporte desde a infância é fundamental para manter a saúde, inclusive para Stevenson e Larissa, por que não? Quem sabe assim não acaba de vez com o colesterol alto e mantém um coraçãozinho cheio de alegria. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigada pela companhia. Fique agora com o Repórter Brasil. Bom dia.